nós estamos em plena guerra espiritual. E nós temos que saber e entender que nós temos um inimigo muito astuto e sagaz. E é preciso para cada um de nós o entendimento, conhecimento. Conhecer não apenas o inimigo, mas conhecer também as suas armas mortais. E só assim nós teremos vitória. Vitória, vitórias e vitórias. Podemos até perder algumas batalhas, mas não perderemos a guerra. E eu vim aqui dizer para você o que o diabo é capaz de fazer. Segundo a palavra de Deus, ele pode, mediante permissão, afligir os justos. Ele não fez assim com Jó. A Bíblia nos relata no livro de Jó que Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó. Só não podia tirar-lhe a vida. A palavra de Deus também nos afirma que Satanás possui autoridade sobre o mundo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver o discurso que Jesus usou no deserto para confrontar o diabo. Principalmente quando ele disse, prostrado me adorardes, tudo isso te darei, apresentando para ele o mundo, o poder, né? Nós temos que entender também que os pecadores estão sob o domínio do diabo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, vai nos dizer que para lhe abrir os olhos e das trevas nos converter à luz e do espírito de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Então, olha aí, o domínio, né, de Satanás sobre os pecadores. Uma vez também estávamos dominados, né, e fomos libertados do poder de Satanás e hoje pertencemos exclusivamente a Deus. A Bíblia vai dizer também em Coríntios, capítulo 4, versículo 3, que ele cega o entendimento dos incrédulos. Vai dizer também em Gênesis, capítulo 3, no versículo 4 e no versículo 5, que ele tenta o ser humano à desobediência. Foi quando ele tentou Eva no jardim do Éden e ela cedeu. Ele vai nos tentar. A Bíblia diz no livro de Jó, também no capítulo 1, que ele calunia os santos. Não é assim? Ele chegou diante de Deus para fazer uma calúnia. Quando Deus pergunta, viste meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, desvia do mal. O que Satanás falou? Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele continua te adorando. Calúnia, né? A Bíblia vai dizer em Zacarias capítulo 3 que ele se opõe aos justos. Ele é um opositor dos justos. Foi o que aconteceu com o sumo sacerdote Josué. Zacarias vai falar sobre isso. Ele remove também, olha para você ver, a ação do diabo. Ele remove a boa semente. Né? Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 13, que Satanás rouba a semente. Ele remove a semente. E em contrapartida, ele quer dar uma de semeador. Em um caso ele rouba a semente, agora no outro ele quer semear. A Bíblia diz que Satanás semeia o joio no meio do trigo. Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 13, versículo 38. A Bíblia também vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 42, que ele arruína o corpo e a alma. Devemos conhecer nosso inimigo, irmãos. Muitas das vezes, por não conhecer, por não se dar conta da atuação dele, nós somos presas fáceis.
A Bíblia vai dizer também em João capítulo 13 que ele incita as pessoas a pecarem. Foi quando ele entrou no coração de Judas e ele incitou Judas a pecar. Satanás não tem poder de entrar no teu coração para ler teus pensamentos, irmãos. Mas ele pode incitar você, lançando no teu coração propósitos ruins. João 8,44, Jesus vai dizer que por ele ser o pai da mentira, ele vai levar as pessoas também a mentirem. E qual que é o nosso dever? Resistir a ele, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: e não deis lugar ao diabo. Paulo também vai escrever em Efésios capítulo 6, versículo 11, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, ele ainda responde: para quê? Para que revestir de armadura? É para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tiago capítulo 4 vai dizer sobre uma guerra chamada guerra de resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando fala de resistir, irmãos, vai falar sobre um tipo de guerra. Existe uma guerra de confronto, onde um ataca daqui, outro ataca de lá. Existe uma guerra de emboscadas, que coloca-se as armadilhas, né? As bombas enterradas. Mas também existe um tipo de guerra que é chamada a guerra da resistência. E nessa guerra vence quem resiste mais. Essa guerra era muito utilizada nos tempos bíblicos. O exército inimigo ele acampava em volta da cidade e ele aprisionava a cidade. E ali quem estava dentro da cidade não podia sair. A cidade era cercada de muros e eles sentiam-se protegidos, né? Tinham portões. Os exércitos ficavam sempre em cima dos muros. Mas quando vinha um exército mais poderoso, mais potente, ele acampava em volta da cidade. E aquele povo ficava preso ali dentro. Com isso, ia acabando a mercadoria, porque não entravam os comerciantes. A água ia se esgotando, porque não tinha como buscar a água. E ali eles ficavam dias e dias com fome, com sede, mas eles iam resistindo ao inimigo, até o dia que o inimigo ia embora. Porque eles falavam assim: poxa, eu estou gastando tempo demais aqui, poderia estar indo ali destruindo outros, esse povo aqui é resistente demais. Esse povo prefere morrer aí dentro do que vir aqui para fora. Então deixa eles aí, vamos embora. Quando Tiago vai dizer: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele está dizendo para mim e para você: o diabo está rodeando, ele está do lado de fora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mostra para ele que você, ainda que morra, você vai permanecer do lado de dentro e você não vai abrir os portões para ele. Em consequência disso, ele não vai aguentar. Ele vai embora. Porque ele não vai querer perder seu tempo. Por isso que ele investe mais naqueles que abrem mais as portas para ele. Ele entendeu que essa pessoa gosta de gastar um tempo comigo, então deixa eu quieto aqui. E olha, não estou falando do mundo não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, as pessoas já estão entregues na mão do diabo, estou falando de crente. Pedro vai escrever no capítulo 5, no verso 8, vigiai em todo tempo, sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Jesus disse em João 10:10, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Mas que maravilha! Jesus tem sempre o lado compensador. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso amado irmão João, discípulo do amor, ele vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. João também vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 4, que se pertencemos a Deus, somos vencedores. Filhinhos, vós sois de Deus e já os venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Os nascidos de Deus vencem o mundo, a carne e o diabo. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração e que nós possamos a cada dia mais saber que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas é necessário conhecer o adversário inimigo das nossas almas. Deus te abençoe. Forte abraço.